Vou passar a palavra agora ao nosso irmão, presbítero João Paulo, que vai ministrar o devocional desse momento. Graça e paz, meus irmãos. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias, conforme registra o texto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Farei a leitura de todo o capítulo, embora eu vá me ater aos versos de 9 a 18 para a nossa meditação. Mas antes, eu peço que o nosso irmão Elielton nos eleve a Deus em oração, pedindo que Deus nos instrua. Sim, sim. Sim, meu Deus. Sim. Amém. Nós faremos a leitura do capítulo 4 e eu convido você para fazer a leitura alternada junto comigo. Eu vou lendo os versos ímpares e os irmãos os pares. Começando a leitura, diz assim o primeiro verso: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Procura vir ter comigo depressa. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a palavra fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem.
e fui libertado da boca do leão. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Amém, até aqui. Talvez, meus irmãos, o maior anseio de um trabalhador hoje em dia seja chegar ao final da sua jornada, ao final da sua vida e poder aposentar, né, descansar depois de uma vida toda de trabalho e de sustento, né, quando Deus dá saúde, dá sabedoria, dá entendimento, dá o trabalho para a gente poder trabalhar. Mas, olhando para um texto como esse, eu vejo que a perspectiva do trabalhador na obra do Senhor é diferente, né? E a gente vê aqui Paulo, já em seus últimos momentos de vida, trabalhando duro na obra do Senhor aqui, trazendo ensinamentos ao jovem pastor Timóteo e que reverberam até nós aqui hoje, né? Tem lições aqui hoje para a gente extrair. E é importante a gente compreender que Paulo, ele não escreve essa carta a Timóteo em boas circunstâncias. Paulo aqui, a essa altura, ele já havia sido condenado à pena capital. Ele aguardava a sua pena capital. E ainda assim, o servo do Senhor, instruído pelo Senhor, traz lições aqui para a gente, ainda hoje. Lições que antes falavam ao jovem pastor Timóteo e que hoje falam a gente aqui nessa manhã. Paulo havia sido sentenciado por Roma por um crime que ele não havia cometido, né? E certamente ele não estava na melhor condição, a gente pensando, de instruir qualquer pessoa, mas orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz aqui alguns ensinamentos. E como eu já adiantei lá atrás, eu vou me ater aqui aos versos de 9 a 18 para a nossa meditação hoje. E começando no verso 9, e trazendo o contexto de toda a carta, a gente vê um Paulo ativo na sua jornada, mesmo que no final da sua vida, no final do seu ministério. Verso 9 diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa. Né? E essa orientação de Paulo ao jovem pastor Timóteo traz para a gente, traz consigo uma lição de que a gente não deve deixar para fazer amanhã aquilo que deve ser feito hoje na obra do Senhor. Paulo tinha pressa, ele falava: procura vir ter comigo depressa. E no verso 21 ele vai dar uma condição real do que é essa pressa, né, que seria ir ter com ele antes do inverno. Então, olhando para esse verso, nós podemos entender que a obra de Deus, ela precisa ser feita hoje, ela é urgente a ser feita hoje, né? Deus nos comissiona a fazer a obra dele, nós muitas vezes buscamos deixar para amanhã, e não é essa a perspectiva que Deus nos sopra através do apóstolo Paulo. Aqui nesse trecho ele diz para a gente fazer a obra dele hoje, né? Procura vir ter comigo depressa. Verso 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo, àquela altura do campeonato, ele estava preso numa masmorra em Roma, e ele está dizendo aqui que Demas, tendo amado o presente século, havia o abandonado.
né? E muitas das vezes é a forma como a gente se sente também na nossa caminhada cristã. Às vezes, algum amigo, algum companheiro, algum irmão, alguma irmã que a gente entende tão próximo e que às vezes parte e nós nos sentimos abandonados. Mas, olhando para o verso 11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E você sabe que Marcos, ou João Marcos, ele, lá no livro de Atos, em uma das viagens juntamente com Paulo e Barnabé, ele, a certa altura da viagem, ele os deixa e volta para casa. O motivo a Escritura não nos revela, pode ser diverso, mas naquele momento diz que houve grande contenda entre Barnabé e Paulo no momento da partida para a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, ao ponto de que Paulo e Barnabé não puderam seguir juntos, né? E a essa altura do campeonato aqui, já no final da vida de Paulo, já no final do ministério dele, ele está pedindo para Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E aqui a gente aprende a ser perdoado e a perdoar também. A gente vê o apóstolo do Senhor trazendo essa solicitação ao jovem Timóteo, pedindo para que ele traga junto, quando ele for visitar Paulo, traga junto a Marcos ou a João Marcos, pois é útil para o ministério. E prosseguindo pelo verso 13, ele nos diz o seguinte: quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Note que a circunstância em que Paulo escreve a carta, como já foi dito, era bastante adversa. Paulo, ele já estava sentenciado aqui de morte, e o que ele pede para Timóteo é que Timóteo levasse para ele os livros, especialmente os pergaminhos, porque nunca, em hipótese alguma, seja lá qual for a circunstância, se distancie da palavra do Senhor. Busque a palavra do Senhor como Paulo aqui buscava, já sentenciado de morte e com anseio pela palavra, com anseio por descobrir mais de Deus, com anseio por descobrir os ensinamentos de Deus para a vida dele. E prosseguindo pelo verso 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E aqui a gente vê Paulo deixando nas mãos de Deus o julgamento daquele que havia causado muitos males a ele. Paulo não direciona nenhuma palavra. Paulo não busca falar mal daquele que fez tanto mal contra ele, mas ele deixa nas mãos de Deus. Ele deixa o julgamento dessa pessoa nas mãos de Deus, reto juiz, e descansa nisso, e sabe que Deus lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele não se preocupa de falar mal, ele não se preocupa de fazer de tramar qualquer coisa contra esse irmão, ou de colocar a mão de qualquer forma contra esse que havia lhe causado tanto mal, como ele mesmo descreve aqui. E aí ele, no verso 15, traz uma recomendação para que Timóteo também guarde de Alexandre, né, o latoeiro, porque resistiu fortemente às palavras do Evangelho. E no verso 16 ele diz o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Então a gente olha aqui Paulo não criando expectativas sobre as pessoas, né? Talvez a ideia era que nesse julgamento, quando adentrasse aquele lugar de julgamento, houvesse lá vários irmãos que Paulo sabia, né? Vários irmãos sabiam que Paulo era justo, que não era condenável pelo crime de ter colocado fogo em Roma, que era essa a acusação, mas que o ajudassem na sua defesa, mas não é o que acontece.
O que acontece é que nesse julgamento todos o abandonam, né? E Paulo então ele sai de lá condenado, e Paulo aqui ele não coloca nenhuma expectativa sobre as pessoas. Ele traz esse fato de que todos o abandonaram, mas inclusive traz uma palavra de misericórdia, que isto não lhe seja posto em conta. Que seja assim também, meu irmão, minha irmã, com você e comigo, que nós não coloquemos nossas esperanças nas pessoas, mas que nós possamos colocar a nossa esperança no Senhor, né? E ele vai falar, ele vai prosseguindo pelo verso 17, dizendo o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Quando os amigos nos faltam, quando os nossos companheiros nos faltam, o Senhor vale por nós. O Senhor é quem nos fortalece, e assim foi na vida de Paulo, e assim é na nossa vida aqui hoje. E eu espero que você também tenha esse ensinamento e essa palavra no seu coração, para que não lhe falte esperança, para que não lhe falte fé no momento em que isso acontecer com você. Verso 18 diz o seguinte: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui a gente tem talvez uma das palavras mais lindas desse trecho, que é a vitória certa, não nas forças do apóstolo, não nas forças, não no braço humano, mas no Senhor. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. Que bênção, meus irmãos, poder ter a certeza da salvação no momento tão dificultoso como era a vida do apóstolo Paulo naquele momento. E ele tem a firme esperança na salvação da sua vida, da sua alma, diante do Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: Roma está me condenando, mas o Senhor está me absolvendo. Roma está tirando a minha vida, mas o Senhor está me dando a vida. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. E por último, verso 21, apressa-te a vir antes do inverno. E aqui, Paulo novamente ele está conclamando: não postergue a obra do Senhor, pode não dar tempo. Ele está pedindo para que o jovem pastor Timóteo o visitasse antes do inverno, porque muito provavelmente a sentença dele já estava programada para a data do inverno, para o início do inverno. E se Timóteo fosse ter com ele depois do inverno, muito provavelmente não precisaria. Então o que ele está pedindo é que Timóteo se apresse a vir ter com ele antes do inverno. E eu fico pensando, porque nessa vida de ministério, de ministro do Senhor, muitas das vezes a gente acaba visitando o pastor com muito mais frequência do que a gente, presbítero, ofícios fúnebres. E lá a gente encontra o morto dentro do caixão, e muitas das pessoas elogiando. Talvez um momento que a pessoa é mais elogiada do que em vida, mas que não adianta, porque a pessoa já não está ouvindo, está recebendo mais flores do que recebeu em vida. E não é o momento, porque já passou do momento. E é mais ou menos essa a ideia que Paulo está dizendo aqui. Não adianta vir depois do inverno, porque talvez você não me encontre. Talvez eu já tenha sido oferecido por libação, como diz o verso 6. Então, é um trecho que nos conclama ao trabalho no Senhor, a constância nesse trabalho, a força no Senhor, e que Paulo conclui o seu ministério e recebe a mais linda coroa de vida eterna, como ele mesmo descreve aqui no verso 18 e a gente viu. Certamente, o pregador da teologia da prosperidade, ele vai encontrar muita dificuldade de pregar
utilizando desse trecho, porque a gente vê ao final da vida do apóstolo Paulo, Paulo em grande dificuldade no corredor da morte, totalmente abandonado pelas pessoas, mas ainda assim rico no Senhor, o Senhor dando a ele a coroa de vida eterna. Mas eu quero conclamar você, meu irmão, minha irmã, a viver essa vida de serviço no Senhor, e que Deus nos abençoe. Muito bem, meus queridos, nós vamos orar e vamos lá tomar o nosso cafezinho. Depois vamos para nossas salas. Senhor nosso Deus, nós, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante de Ti e queremos Te agradecer, ó Pai, Te agradecer porque o Senhor colocou na nossa vida o Teu Santo Espírito. Por causa da obra de Cristo, o Senhor nos alcançou com a Tua graça, e a Tua graça é melhor do que a vida. E por isso nós Te louvamos e Te buscamos, porque queremos nos fortalecer nessa vida verdadeira que há em Cristo Jesus, e não na nossa vida passageira, e não em nós mesmos, mas queremos ser vazios de nós mesmos e cheios do Teu Espírito. Abençoa, Pai, porque isso passa necessariamente pelo conhecimento da Tua Palavra, pelo amor que nós devemos a ela, por termos um coração disposto a conhecê-la profundamente. Abençoa-nos, ó Pai, nos enche de Ti, da Tua verdade, e nos abençoa, Senhor, com o mover do Teu Espírito sobre nós, nessa busca pela verdade do Senhor, fortalecimento em Cristo Jesus, colocando em nossa mente e em nosso coração as verdades eternas e poderosas da Tua Palavra, que são tão necessárias para a edificação do Teu povo, para alcançar os perdidos, para fortalecer nossas vidas no Senhor Jesus, e é disso que nós mais precisamos, ó Pai. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção para essa escola dominical, mas também por este dia de domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor Jesus, dia no qual nós separamos para Te adorar, e por isso nós estaremos aqui também à noite, juntos, ó Pai, celebrando o Senhor Jesus, celebrando, ó Pai, o Teu nome, Senhor, buscando o Teu Santo Espírito, ó Pai. Juntos estaremos aqui em adoração, agradecendo inclusive pela vida dessa igreja, pela sua organização, pelos anos que o Senhor tem derramado bênção sobre nós, e aqui estamos nós como povo Teu, como igreja Tua, como igreja do Senhor Jesus, para Te buscar e Te adorar, e assim o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.